Neste exato momento, uma mega-arma está chegando à Ucrânia. Isso foi mantido em segredo. Os nossos estão levantando uma nova força nos céus, o céu retumba com vingança. Os parceiros estão surpreendendo com seu apoio, uma explosão de emoções. A Bélgica é o novo jogador no cenário mundial. Isso você precisa ver. A Finlândia sai das sombras, o arsenal ocidental de armas está sendo transferido para as forças armadas da Ucrânia. A Ásia não consegue mais se conter, coloca um ponto final na Rússia. Agora, finalmente, uma resposta dura. Será que eu finalmente consegui? Sobre tudo isso no nosso programa Um Ponto Infernal. A Bélgica interveio inesperadamente, enviando caças F-16 para a Ucrânia. Um poderoso reforço do arsenal das forças armadas ucranianas que deixou todos em choque. Nossa frota de aeronaves nunca foi assim. Tudo aconteceu abruptamente, mas rapidamente. O aliado sabe surpreender. Os pilotos ucranianos vão treinar com os melhores. As armas estão chegando em grande quantidade. A Rússia está se contorcendo com tanto apoio do Ocidente. A Bélgica está investindo pesado. E, ao que tudo indica, isso é só o começo. Que outras surpresas ainda aguardam a Ucrânia? Descubra em instantes. Os F-35 chegaram à Bélgica. Os aviões foram transferidos diretamente dos Estados Unidos, onde os pilotos belgas passaram vários meses em treinamento. Agora, os F-35 vão iniciar a fase de avaliação operacional e integração antes de entrarem em serviço no próximo ano. O F-35 é um dos melhores da sua categoria. Além disso, o F-35A é um portador de armamento nuclear. No momento, aliás, o F-35 foi relocado diretamente próximo às fronteiras russas. Em 2018, a Bélgica encomendou 34 caças F-35 para substituir sua frota de F-16. Mais tarde, o país decidiu aumentar o pedido para 45 aeronaves. A nova aeronave ficará baseada nas bases aéreas de Loren e Klein-Brogel. A substituição completa do F-16 é esperada para o ano de 2028, um período que se aproxima rapidamente e que promete ser repleto de eventos e acontecimentos importantes. O programa de modernização das Forças Armadas desse país coincidiu com os programas de assistência técnico-militar ao nosso país no momento da transferência não só dos F-16, mas também, consequentemente, de todo o arsenal militar disponível nos estoques do Exército da Bélgica. O governo belga afirmou repetidamente que o momento da entrega dos F-16 belgas à Ucrânia depende do recebimento de novas aeronaves. F-35 para os belgas. Forças Aéreas. A nação da Bélgica, um membro importante da União Europeia e da OTAN, pretende transferir um número considerável de até 30 caças F-16, aeronaves de combate multifuncionais de fabricação americana, para a Ucrânia, que está em conflito, até o ano de 2028, em um esforço contínuo de apoio militar e estratégico. Obrigado. O que fará do país o maior doador desse tipo de aeronave. Em abril de 2025, o primeiro-ministro da Bélgica, Bas Wever, informou que a Bélgica entregará 2 caças F-16 às forças aéreas da Ucrânia já em 2025 e mais 2 no ano seguinte. Esta não é a primeira ajuda da Bélgica à Ucrânia. Em maio de 2025, os belgas prepararam para o nosso país um pacote de ajuda no valor de 1 bilhão de euros. Esse pacote incluiu equipamentos militares e armas, mais da metade de origem belga. A Bélgica também anunciou e entregou à Ucrânia 20 sistemas modernizados de defesa aérea Cerberus como parte da ajuda militar. Em 2024, a Bélgica aderiu ao Programa Tcheco de Fornecimento de Projéteis de Artilharia calibre 155 mm para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. Na época, o lado belga destinou cerca de 200 milhões de euros para financiar esse programa.
e comprou cerca de 50 mil projéteis para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, o lado belga analisou e entregou à parte ucraniana obus e César, cada um no valor de 12 milhões de euros. A Bélgica também investe na formação de especialistas ucranianos em manutenção técnica no âmbito da coalizão F-16, em cooperação com a indústria de defesa belga. O país apoia o lançamento da produção de foguetes de 70 mm na Ucrânia em parceria com empresas locais. Foi informado que a Bélgica irá treinar pilotos ucranianos de F-16, preparar as tripulações dos futuros navios caça-minas e realizar treinamentos de desativação de artefatos explosivos. Londres está dando um salto. A ajuda militar à Ucrânia está atingindo um novo patamar. Mísseis de ataque, drones, veículos blindados e munições já estão a caminho da linha de frente. As Forças Armadas da Ucrânia estão fortalecendo suas posições e o céu está sob controle dos nossos drones. A Rússia está em pânico, os aliados não poupam esforços nem recursos, fortalecendo a Ucrânia passo a passo. Isso é apenas o começo de uma ofensiva em grande escala. O que vai acontecer a seguir e qual será o próximo poderio que os aliados vão liberar, tudo isso você confere na reportagem a seguir. O Reino Unido está reforçando o céu da Ucrânia. Centenas de mísseis para os sistemas de defesa antiaérea foram entregues 5 meses antes do previsto. Isso foi informado no site do governo britânico durante a visita a Kiev do ministro da Prontidão e Indústria de Defesa, Luke Pollard. O desenvolvimento de parcerias industriais é fundamental para aqui. Podemos aprender com a experiência deles e juntos construir a base industrial necessária para proteger o Reino Unido, dissuadir nossos adversários e apoiar a Ucrânia. Estamos falando dos mísseis leves multifuncionais Elemi, que são produzidos dentro do Programa Britânico de Apoio Militar à Ucrânia. É um míssil de alta precisão com 1,3 metro de comprimento, pesando apenas 13 quilos e com alcance de até 8 quilômetros. Ela é equipada com sistemas de guiagem a laser e infravermelho. E a ogiva fragmentada de 3 quilos com espoleta de proximidade a torna eficaz tanto contra alvos aéreos quanto terrestres. Os mísseis podem ser lançados de várias plataformas, desde lançadores terrestres como Mampads, o sistema antiaéreo Stormer HVM ou Repiat Ranger, até helicópteros e navios. Como a agressão ilegal russa continua a se intensificar, os países europeus precisam se unir e reforçar seu apoio. A cooperação industrial contínua, tanto com nossos colegas do governo quanto com aliados internacionais, continua sendo a única maneira de garantir um futuro seguro e próspero para o povo da Ucrânia. O apoio britânico não se limita apenas ao fornecimento de equipamentos. Paralelamente, foi anunciada uma nova fase de cooperação industrial em grande escala. Um pacote de 1,6 bilhões de libras esterlinas, ou cerca de 2 bilhões de dólares, para integrar mísseis LMM ao sistema de defesa aérea ucraniano e desenvolver capacidade de produção conjunta. Segundo Luke Pollard, em 2025 o volume total da ajuda militar do Reino Unido chegará a 4,5 bilhões de libras esterlinas, ou aproximadamente 5,6 bilhões de dólares. Esse é o valor recorde em toda a história do apoio à Ucrânia. Mais uma direção fundamental. O Reino Unido e a Ucrânia estão lançando uma produção conjunta de drones interceptadores. O projeto pode começar já nos próximos meses. Estamos falando de uma linha capaz de produzir cerca de 2.000 interceptadores por mês. É exatamente esse ritmo que precisamos para enfrentar os ataques massivos de drones Shahed e outros drones kamikaze. As primeiras linhas de produção serão instaladas no Reino Unido, mas a estrutura do projeto será flexível. Para responder rapidamente às necessidades da linha de frente, se necessário, transferir a produção para mais perto da Ucrânia. O lado britânico promete envolver pesquisas científicas, conhecimento especializado e tecnologias de produção modernas que atualmente faltam às empresas ucranianas. Isso não é apenas um contrato de fornecimento, é uma tentativa de criar para a Ucrânia suas próprias capacidades de defesa soberanas, equipamentos técnicos, suporte, treinamento e cadeias conjuntas de pesquisa e desenvolvimento. Paralelamente ao Reino Unido, os Países Baixos também anunciaram a assinatura de um memorando sobre a produção conjunta de drones. Os parceiros europeus estão formando uma cooperação industrial que deve funcionar não com entregas pontuais, mas de forma sistêmica, por meio de uma rede de produção, serviços e treinamento. Ou seja, se falarmos da qualidade dos drones, já faz tempo que nos igualamos aos chamados drones russos, que na verdade são Shahed iranianos e chineses. Então, a questão era se conseguiríamos escalar a produção da mesma forma que foi feito para a Rússia, Irã e China. Acontece que conseguimos.
Ou seja, em relação aos drones de ataque, agora já estamos próximos da paridade não só na qualidade das máquinas, mas também na quantidade deles, o que neste caso é muito importante. Afinal, não é o tipo de guerra que se pode vencer apenas com ataques pontuais. Aqui, o que importa é a quantidade de ataques. Quero dizer, quando falamos de números como uma redução de 20% em toda a indústria de refino de petróleo da Rússia, são necessários esses tipos de escala. E é justamente a esse nível de escala que já chegamos. Novos passos de apoio também estão sendo preparados por outros aliados da Ucrânia. Os Estados Unidos planejam continuar fornecendo armamentos modernos, sistemas de defesa antiaérea, artilharia e mísseis de cruzeiro, além de reforçar a infraestrutura de defesa da Ucrânia. Segundo os planos preliminares, em 2025 a 2026 o volume da ajuda militar pode chegar a vários bilhões de dólares. Entre os países europeus, Alemanha e França estão preparando o envio de veículos blindados e munições, além de expandir o programa de treinamento de militares ucranianos em seus centros de treinamento. A Polônia e os países bálticos estão considerando a possibilidade de fornecer equipamentos adicionais e realizar treinamentos conjuntos para aumentar a prontidão de combate das tropas ucranianas. Além disso, os aliados estão trabalhando em planos para a integração de longo prazo de novos sistemas de defesa aérea e complexos de artilharia, para que a Ucrânia possa criar uma rede de defesa resiliente e se preparar para uma possível escalada por parte da Rússia. No âmbito da ajuda humanitária, está previsto o aumento dos programas de reconstrução de infraestrutura, apoio médico e treinamento de especialistas para atuar em condições de crise. A Finlândia está apoiando a Ucrânia dentro da iniciativa PER. Helsinki está dando um passo decisivo, um apoio que coa por toda a Europa. Os parceiros estão contribuindo de forma significativa. A Rússia está mudando seu plano de ação na linha de frente às pressas. Os ocupantes, após ordens ousadas dos generais russos, estão indo para a batalha com as últimas forças que restam. Todo mundo está falando sobre isso. A contagem regressiva começou. Você precisa ouvir os detalhes exclusivos sobre isso. Seja o primeiro a não perder. Na direção de Zaporizhia, drones do 422º Batalhão Independente de Sistemas Não Tripulados Luftwaffe destroem o radar móvel Tere. Este não é um caso isolado. Nesta direção, drones ucranianos estão destruindo uma enorme quantidade de equipamentos do agressor. A resistência partisana Tesnyater relata que o exército russo está enfrentando grandes problemas com sistemas de defesa aérea. Nossas fontes nas unidades de defesa aérea das tropas de ocupação na direção de Zaporizhia relatam uma situação catastrófica dos equipamentos. Sanções, ataques com mísseis, as forças de defesa da Ucrânia atingindo oficinas de reparo e defeitos de fabricação levaram à falha em massa dos sistemas antiaéreos, incluindo o sistema Tor. Devido à grave escassez de sistemas em funcionamento, os ocupantes são obrigados a usar tratores para rebocar os lançadores até as posições. Essa prática torna o equipamento extremamente vulnerável e transforma esses complexos caros em alvos fáceis. O exército russo não contabiliza as perdas, pois tenta se aproximar de Zaporizhia para atacar a cidade e o centro logístico. E até a cidade, com uma população de mais de 500 mil de pessoas, restam apenas algumas dezenas de quilômetros. A situação vai piorar. Já vimos ataques com bombas na cidade. E a Rússia tenta se aproximar ainda mais, a uma distância que permita ataques também com drones. Atualmente, a distância dos territórios controlados pela Rússia até Zaporizhia é de aproximadamente 35 quilômetros. E a cada 5 quilômetros a situação da população e da logística do exército piorará. Michael Kaufman, analista militar. Para conter o inimigo e infligir-lhe perdas inaceitáveis, a Ucrânia agora precisa de assistência militar mais do que nunca. Esta semana, a Finlândia entregará um novo pacote de assistência militar. E também Lituânia, Estônia e Holanda fornecerão dinheiro para a compra de armamentos adicionais para a Ucrânia. E essa está longe de ser a lista completa. Tudo isso acontece dentro do programa Pearl. É a compra de armamentos americanos com dinheiro dos parceiros da OTAN. No dia 15 de outubro, o chefe do Pentágono, Pat Exet, chegou a Bruxelas e exigiu mais armas para a Ucrânia. Na reunião dos ministros da defesa dos países da OTAN e na sessão do Grupo de Contato para Armamento da Ucrânia, Hans Stein, ele pediu aos aliados que destinassem mais recursos para a compra de armas americanas. Ele enfatizou que a iniciativa tem como objetivo trazer paz para esta guerra. Você alcança a paz quando é forte. Não quando usa palavras fortes ou ameaça com o dedo.
Você a conquista quando tem capacidades fortes e reais, que são respeitadas pelos adversários. Acredito que é exatamente isso que a OTAN faz. Acredito que é exatamente isso que a iniciativa Por isso, esperamos hoje que mais países façam doações e ainda mais. Que eles adquiram ainda mais para garantir à Ucrânia um fim pacífico para este conflito. Sob Exit, o chefe do Pentágono. Com a chegada do inverno, os russos voltaram à tática de ataques mecanizados, especialmente na direção de Donetsk. Este vídeo mostra como os operadores de drones da 93ª Brigada Mecanizada destroem os veículos blindados dos ocupantes. Mas, devido ao agravamento das condições climáticas em Donetsk, o uso de drones de ataque está se tornando mais difícil. É justamente isso que os russos tentam aproveitar. Por exemplo, para tomar Volodymyriva e Sofiiva, que são pequenas vilas no Donbas. Durante o avanço, os russos usaram 6 tanques, quase 40 veículos blindados de combate e 40 unidades de motomecanização. As tropas russas tentaram romper a defesa das forças de defesa, lançando equipamentos e infantaria ao ataque onda após onda. No primeiro escalão atuavam grupos móveis em motocicletas, seguidos por tanques e veículos blindados com tropas embarcadas. Segundo o portal analítico ucraniano Deep State, o avanço do exército russo na Ucrânia desacelerou quase pela metade desde setembro. Um dos fatores mais importantes para o fracasso das ações ofensivas do exército russo é o fornecimento de armas pelos nossos parceiros ocidentais. Por isso, para a Ucrânia, a iniciativa no âmbito do Programa de Aquisição de Armamentos Americanos pelos países da OTAN, chamado PIRO, é agora muito importante. A Ásia está fervendo com a resistência ao Kremlin. Cazaquistão, Uzbequistão, China e Turquia hoje estão se afastando dela de forma abrupta. Tokayev entra em confronto direto, Pequim mantém uma distância fria, Ankara dita suas próprias condições e Tashkent envia um sinal claro. A era da influência da Rússia no Oriente chegou ao fim. Os aliados estão se afastando um a um, o Império está se desfazendo nas costuras, o Kremlin está tomado pelo pânico e pelo medo. E Putin não sabe como conter o caos. O despertar mais doloroso da história o espera pela frente. Como será isso? Os primeiros detalhes estão abaixo. Uma visita da última esperança. Foi assim que a mídia mundial apelidou a viagem de Putin ao Tajiquistão. Afinal, antigos aliados, ou melhor, antigos vassalos, estão simplesmente virando as costas para a Rússia. Na Rússia até. Em particular, gostaria de destacar e enfatizar que é muito importante considerar com atenção e cuidado. Analistas da Bloomberg relatam que aliados de longa data do Kremlin na Ásia Central e no Cáucaso estão estabelecendo laços com a China, a União Europeia, a Turquia e os países do Golfo Pérsico, buscando se proteger de mais agressões de Moscou. E tudo isso por causa do ataque à Ucrânia. Assim, Putin basicamente declarou que está pronto para usar a força para recuperar qualquer território que um dia esteve sob influência da URSS. Mas essas conclusões da mídia ocidental estão longe de serem fundadas. O Azerbaijão, sem dúvida, é quem mais dá o exemplo de como lidar com Moscou entre os antigos aliados atualmente. Recusar-se a ir ao desfile de Putin, buscar outros garantidores de segurança e, principalmente, procurar novos mercados para o comércio internacional, tudo isso reflete a posição atual de Baku. Nem mesmo as confissões de Putin na véspera ajudaram. Dizendo que foi o seu sistema de defesa aérea que derrubou o avião azerbaijano sobre a Chechênia no final do ano passado. Parece que nem mesmo essas declarações podem salvar o relacionamento agora. No fim das contas, é isso aí. Pela primeira vez na história desse espaço pós-soviético, vemos como um país que é bastante próximo de Moscou, um país que é bastante leal, e um país com um regime político semelhante, que não seguiu um caminho diferente, digamos, como Ucrânia, Geórgia, imprensa, Saakashvili, como ele age de uma forma diferente do que era costume agir. Ou seja, ela critica publicamente a Rússia, e não apenas critica, mas apoia suas críticas com ações correspondentes, semelhantes à forma como a Rússia age com os cidadãos desses e de outros países. O
O desejo de viver de forma independente está sendo declarado cada vez mais abertamente pelos países da Ásia Central. Por exemplo, alguns dias atrás, ao discursar na ONU, o líder do Quirguistão declarou que o país agora irá construir suas relações internacionais sem levar Moscou em consideração. Posso afirmar com confiança que hoje começou o processo de formação de uma nova Ásia Central. Graças à sua coesão, estabilidade e identidade regional crescente, ela ocupa um lugar cada vez mais sólido no sistema das relações internacionais como um sujeito independente. Os Estados Unidos também estão colocando lenha na fogueira das relações russo-asiáticas. Assim, Donald Trump declarou estar pronto para afastar mais um território da influência da Rússia, o Uzbequistão. O chefe da Casa Branca anunciou acordos alcançados entre representantes das grandes empresas dos Estados Unidos e o governo do Uzbequistão. As empresas vão investir $1 bilhão em prospecção geológica e desenvolvimento de jazidas de minerais críticos no Uzbequistão. Trump também anunciou um grande acordo entre a companhia aérea Uzbek Airways e a corporação americana Boeing. O acordo, que prevê o fornecimento de 22 aviões, está avaliado em $8 bilhões. Existem muitas áreas nas quais o Uzbequistão e os Estados Unidos podem expandir a cooperação mutuamente benéfica. Garanto pessoalmente o sucesso das atividades das empresas americanas no Uzbequistão. Vamos criar todas as condições para que as empresas americanas se sintam seguras e possam aproveitar ao máximo as oportunidades do nosso mercado. Uma notícia sensacional foi publicada na véspera também pelos jornalistas da Reuters. A Turquia conseguirá suprir suas necessidades de gás, por isso está reduzindo as importações da Rússia e do Irã. Assim, a Rússia perde seu maior cliente, um dos últimos da Europa. Ao mesmo tempo, Ankara pretende garantir seu próprio abastecimento aumentando a produção e ampliando as importações dos Estados Unidos. Acho que eles podem prolongar esse processo. Eles podem recusar parcialmente, podem substituir. Claro, a Turquia vai, como sempre, no estilo de sua diplomacia oriental, comprar esse rabo aos poucos, ou seja, comer o elefante em partes. A China também come o elefante em partes. Assim, a China interrompeu o fornecimento de equipamentos de alta precisão para a Rússia, algo que os próprios fabricantes russos já admitem abertamente. Em particular, o proprietário da empresa TAT Pronstan, Ildar Nurio. Já o chefe do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, Oleksiy Kovalenko, contou que atualmente estão em andamento negociações ativas entre Pequim e Washington sobre uma aproximação estratégica, o que pode acabar tendo consequências catastróficas para a Rússia. A China não tem pressa em fornecer aqueles mesmos produtos de uso duplo para a Rússia, que a Rússia gostaria muito de receber. Está precisando muito. São semicondutores, componentes, equipamentos de engenharia mecânica, grandes máquinas usadas para automação, máquinas utilizadas para a produção de munições, depósitos para pólvora e materiais explosivos e outros produtos. Até coletes táticos. Para coletes balísticos para militares. Ou seja, na verdade, está havendo um atraso em todos os lugares. Além disso, a China, já se baseando em seus próprios interesses, está colocando obstáculos para Putin no caminho das alianças de gás da Rússia com a própria Ásia Central. No início deste ano, as tentativas da Gazprom de construir redes internas de gás nesses países estão surpreendentemente fracassando. Os analistas explicam que isso acontece não sem a participação ativa e efetiva da grande capital da cidade de Pequim. Drake time igual 0.5S. Ou estradas não são construídas, ou convidados não são certos, ou tem coisa errada.